partir de agora, doutor Luiz Fernando Chaves, que vai aparecer aqui na tela comigo. Luiz, conta pra gente. Hoje nós temos um time sensacional para que justamente esse conteúdo seja de primeiríssima qualidade. Seja muito bem-vindo. Você. Boa noite, Fernando. Muito obrigado e boa noite a todos que estão aqui com a gente. Hoje realmente é uma noite muito especial. Nós todos da Soblex sempre buscamos trazer o que há de novidade e hoje estamos começando mais uma sessão de aula à distância do Departamento de Córnea da Soblex. Então, em nome do nosso presidente, Dr. Rodrigo Godinho, e do nosso vice-presidente de Córnea, Dr. Evandro Diniz, é com muito orgulho que a gente traz hoje aqui para todos vocês dois convidados muito ilustres que prometem nos trazer o que há de novo no tratamento cirúrgico corneano, uma noite que promete ser realmente o auge. Então, temos aqui junto o Dr. Alexandre Costa, que é oftalmologista especialista em córnea e superfície ocular pela Unifesp, e que atualmente também é assistente do Departamento de Córnea da Unifesp e chefe do setor de córnea do Hospital Santo Amaro, que vai falar um pouco para a gente da arte da tatuagem corneana. E é com muito orgulho que eu convido você, viu, Alexandre, para começar a nossa sessão de hoje aqui, para falar desse tema tão inovador, tão criativo e tão artístico. Muito obrigado por ter aceitado o convite e por estar aqui com a gente hoje, viu, Ale? Eu que agradeço. Demais aqui a oportunidade de estar aqui. É muito legal, né, Luiz, a história aí do auge, né, das cirurgias da córnea, né, que você trouxe o tema. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho qual que é o auge da oftalmologia. Foi uma brincadeira muito legal aí que você fez com o título, porque, pra quem não sabe aí, né, tem, sei lá, uns 10 anos que eu criei um grupo de oftalmologistas gays, né? E esse grupo tinha o intuito de agregar mesmo, de interagir esses profissionais que estavam espalhados aí pelo Brasil e que, com certeza, assim como eu, passavam por várias situações desagradáveis. Então, eu resolvi tentar buscar essas pessoas para a gente conectar e ter uma rede de apoio maior, né? E muita gente está no grupo, muita gente já passou pelo grupo, hoje a gente está com uns 80, mais ou menos, membros, mas já teve outros, né, que passaram e saíram. E por causa desse contato, a gente acaba conhecendo muita gente, né, do Brasil inteiro. E foi assim que a gente se conheceu, né, Luiz e o Anderson. E desse grupo já saiu trabalho científico e saem discussões riquíssimas. E estou aqui hoje por causa disso. Então, acho que é muito legal a gente... e o nome do grupo, né? O nome do grupo chama Auge, que significa olho em alemão, né? Ausgefreund, que é olho unido em alemão. Então, um trocadilho aí muito legal, né, do nome. Parabéns, viu, doutor Alexandre? Acho que isso é muito bacana. A união faz a força e é até muito bom ter esse apoio, esse auxílio, e principalmente em todos os sentidos, tanto na pesquisa científica, no campo de extensão, e é o que a gente está aqui hoje para mostrar realmente o que tem de novo aí, os trabalhos de cada um de vocês dois, que são brilhantes e que representam muita gente. Tenho muito orgulho de estar fazendo parte desse grupo aí. E pode começar a sua aula. O microfone é todo seu. Vamos lá. Deixa eu só minimizar a tela. Vocês estão me vendo aí direitinho? Estão vendo a aula direitinho, então, né? Perfeito. Bom, vou falar para vocês um pouco desse tema que eu sou apaixonado, né? Que é a ceratopigmentação, que é uma arte mesmo, né? A arte de tatuar a córnea. E apesar de não ser uma coisa recente, é muito desconhecida ainda no Brasil. Então, primeiro eu queria falar que eu não tenho nenhum conflito de interesses, tá? Com essa apresentação, tá passando aí. A tatuagem de córnea, né, com esse nome mais popular, eu achei essa dissertação de 1903, né, que já falava, descrevia que ela já era usada por Galeno e tal. Então, é antigo isso, não é novo. Mas não era muito feito no mundo por alguns motivos, assim, né? Mas basicamente a essência, né, da tatuagem de córnea é a coloração da córnea por intermédio de uma substância qualquer.
E era aí que era o problema, né? Que substância é essa que a gente vai pôr na córnea? Então, aí é onde barrava o problema da dificuldade da técnica. Então, hoje, a ceratopigmentação, que é o termo mais utilizado, ela é descrita como um método utilizado para tratar funcional ou cosmeticamente opacidades corneanas ou defeitos irianos, pupilares ou qualquer problema que o olho venha a ter ali que beneficie-se com essa pigmentação da córnea. Ela é uma ótima alternativa a próteses ou lentes de contato cosméticas em alguns casos, né? E aqui ressaltando a importância das lentes de contato cosméticas para essas pessoas que às vezes são monoculares, que têm o olho esbranquiçado, né? Então muitos conseguem resolver o problema com as lentes de contato ou com o uso das próteses, mas muitas também não conseguem usar porque o olho já está menor, já está fitísico ou porque sente algum desconforto. Então esses pacientes eles sofrem muito com bullying, com baixa autoestima, com depressão, não saem de casa, não arrumam trabalho. Tá? Então, é muito profunda essa dor que eles sentem. E eu vejo isso em todos eles, todos que eu operei. E aí a gente estava falando dos pigmentos. Então, o grande problema era o pigmento. Porque as tintas, antigamente era usado tinta nanquim, era todo um problema de como é que eu ia esterilizar esse pigmento. Era seguro? Será que não vai ser tóxico? Não vai dar depósito de ferro na córnea, né? Então, tudo isso eu acho que atrasou muito a evolução, o desenvolvimento, de fato, dessa técnica. Mas não tem muito tempo, né? As tintas de tatuagem elas foram regulamentadas aí no mundo todo pelas agências de vigilância sanitária, e aqui no Brasil elas são regulamentadas como produtos classe 3, então são produtos para saúde classe 3, ou seja, eles são como se fosse um material médico, tá? Material para uso médico. Então, o mesmo rigor de fabricação e esterilização de uma agulha, por exemplo, de punção venosa, o rigor de uma tinta de tatuagem. Ela tem que ser estéril, ela tem que ser atóxica, ela tem que ser inerte no corpo humano, ela já tem uma lista enorme de substâncias que são proibidas, tá? Então, usar um produto que seja registrado pela Anvisa já nesse nível de registro traz uma tranquilidade muito grande. Então, a partir daí, possibilitou que essa técnica fosse resgatada aí para a gente poder usar outras cores e ousar um pouco mais nisso, né? E ainda mais quando a gente tem aqui no cantinho direito aqui os blisters de monodoses de tinta. Então a gente consegue ter uma segurança maior ainda, porque eu tenho um blister estéreo de 2 ml de tinta, né, 1,5 ml ali, e aí eu consigo abrir e usar essa tinta. Eu uso nesses potinhos, nos batoques, a gente vai misturando as cores na hora da cirurgia para achar tonalidade. Então isso é interessante trazer. As tintas, elas são compostas por um meio aí, né? Essa aqui, por exemplo, que eu costumo usar mais, ela tem aí glicerina, propileno glicol e os pigmentos. Esse CI é o Color Index, né? Então é o código das cores, das substâncias, dos pigmentos, desculpa. Então, todos os pigmentos que começam com 77, eles são inorgânicos. E todos os outros, eles são orgânicos. Então, nesse caso aqui, a gente tem 3 pigmentos que são pigmentos orgânicos. Se for 77 alguma coisa, vai ser inorgânico. Tá? E aqui também é interessante notar que esse, que é um frasco maior, ele tem uma validade de 180 dias após aberto. Então, observar é isso que o fabricante diz também, né? Em frascos multidoses, tem que observar o tempo de validade após aberto. As monodoses já não tem esse problema, a gente usa e pronto, né? Tem esse outro fabricante que é de um laboratório francês, que eu trouxe aqui para vocês saberem que já existe isso no mundo, tá? Que é um fabricante francês que já registrou na Vigilância Sanitária Europeia
uma tinta específica para ceratopigmentação. Tá aqui, ó, Implant Ophthalmic pour Keratopigmentation. Então, são potinhos que já vêm aqui prontos, né, com essa tabela de cores aqui que a gente pode escolher, que custam uma bagatela de 790 euros por potinho, tá? Ainda não tem no Brasil, né? Assim, teria que importar se a gente quisesse usar aqui, off-label, mas é interessante saber que esse laboratório já foi pioneiro, já registrou uma tinta específica para a córnea, tá? As principais indicações para ceratopigmentação, elas podem ser cosméticas ou terapêuticas. Cosméticas, quando a gente fala na parte estética mesmo, então leucoma é a principal indicação, olhos cegos com leucomas, tá? Leucoma total, aí um olho esbranquiçado, mas tem alguns casos aí peculiares que eu vou mostrar para vocês também que são interessantes. Inclusive de leucocoria, por exemplo, num olho cego que não tem indicação de fazer fasectomia, então a pupila branca, né? Você pode, mas com a córnea normal, você pode ter que, em vez de tirar o cristalino, pintar a córnea como se fosse uma lente de contato com a pupila preta, também pode, né? Alguns casos terapêuticos, esses todos são casos que já estão descritos na literatura, tá? E já foram feitos. Então, casos de albinismo, de aniridia, de coloboma, atrofia iriana, então você faz a pigmentação para cobrir aquele defeito, para melhorar, tampar o coloboma. Caso de iridodiálise, até diuretes avalia, né, transplante, pós-transplante, que ficou com midríase e muita fotofobia, foi feito. E até de diplopia intratável, para penalizar o olho com uma oclusão permanente ali com a pigmentação. Em termos de contraindicações, a maioria são contraindicações relativas. Tá? A única que eu diria que é uma contraindicação formal mesmo é o olho estar inflamado, com uma infecção em atividade. Aí você realmente não vai fazer, mas se tiver uma descemetocele, estafiloma, ou algo perfurado, vascularizado, com ceratopatia em faixa, conjuntivalização, quer dizer, a gente vai ter que avaliar caso a caso para ver o que fazer nesse caso específico e como proceder para a gente tirar tratar as duas coisas, vamos por assim. Então é o médico que vai avaliar, né? Sobre as técnicas que existem hoje de ceratopigmentação, as principais técnicas descritas, que foram mais desenvolvidas e organizadas, estão descritas no livro do professor Alió, que é da Espanha, ele que é aí o nome da ceratopigmentação moderna, que desenvolveu bastante, estudou bastante e publicou o único livro que eu tenho conhecimento, pelo menos no mundo, sobre isso, que é um atlas de pigmentação corneal. E ele descreve, então, essas 4 técnicas, né? Que a gente divide em uma ceratopigmentação superficial, quando você faz via perfuração da córnea, né? Então, você vai superficialmente fazer micropunções na córnea, tá? Então, essa técnica superficial, ela pode ser manual ou ela pode ser automatizada. E as técnicas intraestromais, ou seja, eu não vou vir pela parte anterior, eu vou fazer um corte, eu vou fazer um túnel intraestromal para secar a córnea ali por dentro, criar esse espaço e injetar a tinta lá dentro. Então essa é a técnica, são as técnicas intraestromais de ceratopigmentação. Eu posso fazer isso também manualmente, secando ali com uma lâmina, um túnel dentro da córnea, ou eu posso fazer utilizando uma assistência do laser de vento segundo. Eu tive a honra de ir lá na Espanha, passar um tempo com o Dr. Alió, e ver lá um pouquinho da realidade dele, da prática dele. Foi incrível. Fui lá no passado, em agosto, e aí é muito legal, porque validou muito do que eu estava fazendo e aprendi mais um monte. Então, mostrar para vocês um pouquinho disso aí. Então, a primeira técnica, que é esse tingimento superficial, é o que a maioria que já ouviu falar da técnica faz, ou já fez, ou já viu, que é pegar uma agulhinha qualquer de insulina, molhar na tinta e fazer micropunturas ali na região onde está esbranquiçado. Então, são micropunturas superficiais na córnea, você vai fazendo. O grande problema é que demora muito,
muitas vezes a gente faz muito superficial com medo de perfurar, e aí acaba que solta um pouco dessa pigmentação e o resultado não fica tão bom. E é muito difícil preencher, de fato, né, toda a região da córnea fazendo furinhos com uma agulhinha só. Então, ela é um pouco restrita, mas em muitos casos ficam legais. Uma evolução disso é a ceratopigmentação automatizada, usando, então, um dermógrafo, que é essa maquininha que é usada para micropigmentação, tá? Ou uma máquina de tatuagem também pode ser. A diferença aí é que o dermógrafo da micropigmentação, ele é mais delicado, ele é feito para ser mais leve, mais superficial, né? Eu não quero aprofundar muito, então eu não preciso de potência, eu vou com a potência mínima possível. E aí o dermógrafo, ele tem essa caneta que tem os cartuchos. Os cartuchos, eles são estéreis com a agulha dentro. E aí a gente vai fazer, então, com um motor essa perfuração. Os cartuchos, eles são assim, eles têm o cartucho com uma agulha com pontas. E aí pode ter um cartucho de agulha de uma ponta, de 3 pontas, de 5 pontas, pontas retas, pontas curvas, tem todo tipo. E é muito interessante o mecanismo delas. Então, se eu estou usando um cartucho de uma ponta, eu vou ter um risco maior de perfurar a córnea porque ela entra como uma agulha, né? Agora, se eu uso um cartucho com 3 ou 5 pontas, eu vou ter muito mais resistência na hora de pigmentar, então eu corro um risco muito menor de transfixar a córnea. É praticamente impossível transfixar a córnea com um cartucho de 5 agulhas, por causa da superfície de contato. A gente mergulha ele na tinta, a tinta entra para dentro e aí a gente vai pigmentando. Eu consigo regular o tanto da exposição da ponta para poder controlar a penetração da agulha, e também na mão mesmo, na força, eu vou sentindo o tanto que eu estou penetrando ali. Aqui um exemplo de 2 dermógrafos que eu estou usando. Era para ter tirado o som, mas eu esqueci. Esse que está fazendo barulho é esse aqui da esquerda, que ele é um pouco mais barulhento, um pouco mais forte, mas ele é interessante porque ele é sem cabo, ele tem essa bateria, então eu consigo só impor ele dentro de uma luva estéreo e encaixar o cartucho, né? O daqui da direita, ele já é bem mais silencioso, aqui está sem o som, mas ele realmente é mais silencioso, bem levinho, bem delicado. A gente vai, então, fazendo essa micropigmentação mesmo da córnea, com as cores adequadas ali, né? Esse já tem um cabo que eu encapo, o cabo com um plástico de videocirurgia, e faço isso em centro cirúrgico, então não é um procedimento ambulatorial, gente, é uma cirurgia. Tá? Por quê? Porque eu vou mexer nesse olho mesmo, eu tenho riscos ali de perfurar. Já aconteceu comigo de abrir o transplante de córnea, eu tenho que dar ponto no transplante. Então, centro cirúrgico, bloqueio, sedação. Essa é a minha conduta, tá? Com tudo estéreo, tudo certinho. Aqui no livro do Alió, a gente tem uns cortes histológicos mostrando a diferença das ponteiras das agulhas dos dermógrafos. E é muito interessante ver que as agulhas, os cartuchos com mais agulhas, eles penetram menos, como eu falei, tem mais resistência, né? O de uma agulha penetra mais. E aqui eu quero chamar a atenção para 2 detalhes. Primeiro, aqui embaixo, ó, a gente vê que se você não tirar o epitélio, olha esse corte aqui que eu estou mostrando com o mouse, se a gente não remover o epitélio, corre risco de acontecer isso. Você pigmenta e você acha que você pigmentou o estroma, mas você pigmentou só o epitélio. E aí esse epitélio vai ser renovado e vai sair a pigmentação toda. Então, o protocolo é remover o epitélio antes de fazer a micropuntura, seja com agulhas manual ou seja com o dermógrafo, tá? Outro ponto interessante é a angulação da agulha. A gente tem uma tendência de querer fazer a 90 graus os furos. Só que a 90 graus eu vou fazer um furo profundo e vou fazer um ponto de pigmentação. É muito mais interessante eu inclinar, por exemplo, a 45 graus e entrar com a agulha fazendo um trajeto, como aqui na primeira foto.
Porque eu vou pigmentar um risco, todo um traço, com um furo só, na parte anterior, né? E aí eu vou fazendo, então, essa pigmentação com a mão angulada, tá? Isso são detalhes aí interessantes. Aqui um exemplo do Alió, em que mostra umas vantagens do uso do dermógrafo, porque a gente pode, então, preencher bem a córnea e dá para fazer detalhes, né? Então, a gente pode fazer o contorno pele limbar de um tom mais escuro, que muitos olhos têm esse contorno mais escuro. Nos olhos claros, a gente consegue fazer um degradê de cores, pôr algumas pigmentações. Então, ele trouxe novas possibilidades, né? Aqui um caso meu que eu trouxe que é bem legal, porque é um olho, olha a situação desse olho, gente, que estava no pré-operatório. Um edema que eu nunca vi igual, assim, uma córnea muito, muito sofrida. E uma pessoa dessa, gente, não consegue usar, desse jeito, não consegue usar uma prótese, né, ou uma lente de contato. Não para, não tem jeito. Então, duas coisas interessantes. Primeiro que eu fiz a pigmentação com o dermógrafo, aqui 7 dias depois, vocês veem que a tinta, ela ficou... Aqui eu tinha usado uma mistura. Como o olho dele é um marrom uniforme, eu usei uma mistura de preto com marrom para poder chegar na tonalidade do outro olho, mas a tinta ela se acomodou de forma diferente, né, nessa parte que tinha um edema maior. Então ficou mais escuro aqui na parte central e mais claro na parte periférica, isso por uma questão do olho dele mesmo. A tinta se separou ali, os pigmentos, né? Mas isso normalmente é temporário, enquanto está cicatrizando, aquilo vai se assentando, e depois de um mês já tinha uma cor mais uniforme, formou um pouco dessa opacidade de novo, mas também, né, com esse nível de edema, tinha que formar alguma fibrose, não tinha jeito, assim, isso inclusive foi conversado antes com o paciente, e o paciente melhorou muito, gente. A cor do olho dele ficou mais branquinho, menos inflamado, né? Menos dor, porque ele sentia aquele desconforto ali. Então, é um tratamento também para a ceratopatia bolhosa, nesses casos de uma córnea muito descompensada, tá? Por causa da perfuração. Aqui um caso que a córnea estava transparente, mas a paciente estava com uma hipercromia de íris, uma corectopia, uma catarata branca. Então, normalmente, córnea transparente, a prioridade é fazer a técnica intraestromal, porque você tem uma córnea totalmente transparente, então você faz os túneis, injetar a tinta, você tem um resultado melhor, com menos agressão para a córnea, mas o olho dela tinha uma variedade de cores que era impossível eu fazer isso com o túnel. Então eu optei por fazer com o dermógrafo também, para poder fazer todas essas tonalidades da córnea dela, para conseguir ter um resultado estético melhor. E aqui, depois de 4 meses, dá para ver que o resultado ficou muito bom. Essa é a paciente que até saiu na reportagem do SBT, não sei se vocês viram, quem não viu, procura lá depois, no SBT Brasil. Eles falaram sobre a cerapigmentação e teve uma entrevista com ela. É muito legal porque ela é psicóloga, então ela mostrou um pouco desse lado, assim, do tanto que ela sofria, né, por ter com esse olho branco desse jeito, e depois da pigmentação ficou assim, igual quando ela tirou a foto. Então, é realmente transformador para essas pessoas, né, poder fazer esse procedimento de uma forma mais definitiva. Mas nem tudo são flores, né? Então, claro que a gente tem algumas complicações, a gente tem casos que ainda estamos aprendendo. Então, esse foi um caso que era um olho claro, difícil. Imediatamente ali a cor ficou ok. Eu ainda acho que poderia, talvez, fazer um retoque depois. Mas ele teve uma despigmentação precoce que não é normal de acontecer. Não sei porquê, o pigmento foi saindo, né? Então, alguns casos que eu tive isso, a minha suspeita principal é herpes. Ou seja, a tinta ela é permanente, ela não vai sair. Mas se a córnea sofrer algum tipo de infiltração inflamatória, esses infiltrados inflamatórios vão fazer um infiltrado na córnea branca, né? Então ele vai ocupar aquilo ali e de alguma forma vai remover esses pigmentos.
Já passando para a técnica dos túneis lá, né? Então a técnica intraestromal, o LO descreve muito elegantemente nessa foto, né? Fazendo a marcação da pupila com um marcador aqui de 3 ou 4 milímetros, a gente vai medir de acordo com o outro olho, uma microcrescente que eu já tentei de todo jeito achar que instrumento é esse. Se alguém tiver, por favor, me fala, porque a crescente que a gente usa, ela é a menor que eu achei foi de 2 milímetros, essa aí com certeza tem menos, é uma microcrescente. Se alguém conseguir, me fala. Ele disseca com essa microcrescente um túnel, então, primeiro na pupila para fazer de preto, a uma profundidade mínima. Qual que é essa profundidade mínima? O mínimo que você conseguir para fazer um túnel superficial, o mais superficial possível, sem rasgar. Mas se rasgar não tem problema, você abaixa o flap de novo que ele vai grudar que nem um flap de LASIK, né? Mas você faz ali. Depois você faz um túnel, um corte na radial, inferior e superior, se quiser fazer as 3 e as 9 também, para dissecar então esse túnel lateral aí para depois preencher com a cor da íris. Esses túneis não podem ser no mesmo plano, senão você vai comunicar um com o outro e aí quando jogar a tinta vai espalhar. Então, se você quiser ser mais pragmático, assim, fazer tudo mais certinho, você pode usar um bisturi de diamante calibrado, e aí você calibra ele para 100, 150 micros, remove o epitélio se quiser, ou se não quiser remover o epitélio. E nessa técnica não precisa remover o epitélio, isso é interessante, né? Então, se você não quer remover o epitélio, você conta os 50 micros do epitélio, põe mais aí uns 100 micros de estroma, então 150 micros mais ou menos, para fazer o corte da pupila. Faz um corte ali, entra, disseca. E aí depois você põe para 250 micros, por exemplo, para fazer o corte do estroma e fazer o túnel estromal, tá? Outra técnica também dá para fazer como se fosse dissecar, para quem faz disec, faz um corte no limbo e vai ali, né, mais superficial que um disec, claro, mas com uma espátula de córnea dissecando toda a córnea para poder preencher com a tinta da cor que você quer e depois faz o túnel central da pupila, também é possível. Eu já não tenho esse instrumento, então eu faço da minha forma, que eu adaptei usando uma lâmina 11 mesmo para dissecar, ou uma crescente, mas a crescente ela é muito grande, então a lâmina 11 eu acho que ela disseca melhor, e a lâmina 15 graus, ela já é muito fininha e ela fica furando a córnea, né? Então não é legal. A ponta romba, mais romba da lâmina 11, eu gosto mais. Alguns casos que são indicados, então, essa técnica e não a do dermógrafo, né, a superficial. Casos de iridectomia pós-cisteriano, por exemplo, né, uma diplopia monocular, você pode fazer, então ele fez ali uma ceratopigmentação setorial, com um corte apenas, você preserva o epitélio, faz o túnel para os dois lados e injeta a tinta ali, fica super legal. Pós-trauma, com um defeito iriano importante. E aqui no anatomo patológico, ele mostrou então que essa tinta que ele usa, que é uma tinta mineral, ou seja, totalmente inorgânica, que é aquela lá que eu falei do laboratório francês. Na verdade, ele trabalhou junto com o laboratório francês para fazer essas tintas minerais exclusivamente inorgânicas, porque nos estudos deles, eles mostraram que as tintas que são inorgânicas, elas são mais inertes ainda do que as orgânicas, e não tem reação inflamatória nenhuma em volta da pigmentação, a tinta está lá totalmente inerte, ela não difunde, ela não espalha, então isso é muito legal. Aqui um dos meus primeiros casos que eu fiz essa técnica, dá para ver que, por exemplo, eu custei para chegar, não cheguei no limbo, até o total do limbo, tá vendo? Eu tinha que ter ido até mais na periferia, mas ainda assim ficou muito legal, né? Um aspecto excelente, a recuperação é muito mais rápida e menos dolorida. Um outro caso, aqui, que apesar do leucoma total, a superfície era boa, a córnea ainda tinha uma certa transparência superficial, então eu optei por fazer o túnel. Tá? Esse é um caso interessante,
que tinha essa opacidade branca na frente, e a tendência aqui seria só de raspar o epitélio, porque tem um epitélio por cima, e aí vem com a caneta do dermógrafo e pigmentar, né? Mas a gente é cirurgião de córnea, então a gente sabe que não é bem isso, eu tinha que ver o que tinha ali, e na verdade era uma hiperplasia epitelial ali, tipo um queloide de córnea, que estava por cima da córnea dele. Então, isso dá para ver se a gente fizer um OCT de córnea, que é uma massa que está sobre a córnea e não um leucoma mesmo da córnea toda. Então, removido esse leucoma, e isso já vi em vários pacientes, só de remover isso já melhoraria muito a estética, né? Mas eu removi e a córnea estava transparente por baixo, então eu resolvi fazer a técnica dos túneis, do túnel estromal, e aí eu fui com a crescente, tá vendo? Essa crescente é muito grande, ela não dá para dissecar tão bem, mas dá, e com muito cuidado você vai fazendo ali o pocket para depois injetar a tinta. Vou passar um pouquinho para frente. Quando a gente injeta a tinta, ó, borra tudo, né? Eu tava com uma agulha, ainda não tinha cânulazinha para poder injetar no dia. E aí borra tudo, você fala, meu Deus, o que vai acontecer? Mas é só lavar que não gruda, tá? Onde tem epitélio conjuntival não gruda, a tinta só gruda no estroma. Tá? Então, depois aí, ó, fui dissecando com a lâmina 15 graus agora, mas ela vai meio que furando, não gosta muito. Mas se você faz, então, esse túnel, dissecando aí o estroma da córnea, para depois injetar as tintas. Eu primeiro injetei um tom de marrom, eu vi que ficou muito claro, misturei um pouco mais, depois troquei para esse outro marrom, ficou mais escuro, ficou mais legal, e sempre comparando com o outro olho, para ver se a tonalidade está adequada. Um outro caso desse que tinha essa hiperplasia epitelial ali, que depois que remove já vira outro olho, e aí você pigmenta. Então, esses pacientes assim, ficam extremamente agradecidos. Um caso muito interessante desse senhor, ele teve uma explosão de fogo de artifício, e aí um olho ficou cego, que é esse olho esquerdo. No olho direito ele tinha fragmentos na córnea, por toda a córnea, assim, eram fragmentos encrostados na córnea, e ele tinha uma visão de conta-dedos desse olho, e não conseguia melhorar com a refração, e lente de contato corneana nenhuma parava, porque machucava muito, por causa desses fragmentos na córnea. Mas era o olho que dava a visão dele, ninguém era louco de tentar fazer um transplante. E aí ele apareceu comigo, eu adaptei uma lente escleral no olho direito, ele ficou 20/30, e no olho esquerdo a gente fez a pigmentação. E aí ele ficou assim, né, nasceu de novo. Um detalhe que ele tinha uma ceratopatia em faixa, aqui uns depósitos, então isso eu sempre aviso que pode voltar a formar por cima da pigmentação, como aqui em 2 anos já tinha começado a formar de novo, mas ele ainda estava muito feliz, não quis mexer mais. E aqui para vocês verem a evolução já na biomicroscopia, o aspecto na lâmpada de fenda, às vezes ele fica estranho, né? Principalmente quando bate a luz de frente, assim, ele reflete esquisito, vai tendo uma certa transformação, mas assim, o próprio olho desses pacientes, eles já estão em fitizes, né? Não é a pigmentação que vai causar a fitizes, ele já muitas vezes está nesse processo, então não é descrito nos casos todos do aliórganos que eu acompanho, a certa pigmentação ela não tem essa tendência de induzir, acelerar a fitizes. Claro que a gente está estudando, está observando, mas alguns olhos já estão nesse processo, então eu já aviso para o paciente que pode acontecer do olho entortar mais, murchar, de aparecer novos depósitos na córnea. E aqui, chamar a atenção, porque antes eu pegava na conjuntiva com a pinça, né, para mexer e tal, e aí a conjuntiva rasgou um pouquinho, entrou um pouco de tinta e tatuou a esclera. Então, muito cuidado. Então, hoje eu nem encosto na conjuntiva mais. Vai mexer na córnea, mexe com cotonete e tal, não pode rasgar a conjuntiva. Se rasgar a conjuntiva, vai entrar tinta ali debaixo, pode tatuar. Esse é um outro caso interessante que, apesar dessa opacidade muito amarelada, né, isso era intraocular. Não sei o que é esse material que estava aí, mas a córnea por cima estava transparente. Então eu fiz
essa técnica dos túneis intraestromais, né, injetando a tinta intraestromal, e ficou com um resultado muito bom. Um outro caso legal de leucocoria com a córnea transparente, mas a paciente jovem, né, com descolamento de retina, ninguém queria fazer a fasectomia dela por justamente induzir a fitises, então eu fiz só um túnel central para fazer a pupila preta, ficou lindo e resolveu o problema da paciente. Também dá para associar técnicas, então, nesse caso, né, um olho claro, super difícil de fazer a coloração. Nessa época eu não fazia com o dermógrafo ainda, então eu fiz a pupila no centro com um túnel, né, da pupila. Eu fiz uma ceratectomia primeiro para tirar essas casquinhas da ceratopatia em faixa que tinha aqui. Fiz a pigmentação e aí é curioso observar que onde tem os depósitos da ceratopatia em faixa, do cálcio, aparece uma coloração diferente, provavelmente por interação mesmo ali dos íons que fica. A pigmentação fica diferente, mas depois ela assenta e uniformiza. E aqui para mostrar para vocês as tonalidades que eu vou usando e vou misturando para fazer, então, o olho ficar com um aspecto mais natural, e o resultado ficou muito legal. Outro caso de olho claro, então o olho claro é sempre mais desafiador. Aqui eu fiz, então, a pigmentação só no hemisfério inferior, não precisei fazer superior, porque a cor já estava boa do olho dele mesmo, né, e a córnea estava bem. Então eu associei também a técnica do túnel para fazer a pupila e um pouco de superficial com a agulha manualmente na época, e aqui o resultado depois de 2 anos. Esse foi um caso que foi bem desafiador, porque ele tinha uma decimetocele grande, então aqui já estava quase perfurando, né, iminência de perfuração temporal superior, e um olho com a córnea toda demasiada, descompensada. Então eu fiz a pigmentação com um PET de córnea no mesmo tempo cirúrgico para resolver tanto a decimetocele, mas já pigmentar o olho. Então, por isso que depende que é uma cirurgia, né? Tem que ter um oftalmologista, preferencialmente um cirurgião de córnea, para avaliar isso e ver qual a melhor abordagem na hora de pigmentar. Um outro caso muito legal é dessa senhora que teve uma úlcera de córnea muito grave, muito extensa, e ela teve que fazer aqui embaixo, vocês podem ver melhor, ó, ela teve que fazer um transplante de córnea que pegou a esclera quase até a carúncula. Tá? Teve que tirar um pedaço da esclera e toda essa região nasal aqui é a córnea transplantada. Então ela tinha a córnea dela, mais a córnea transplantada que pegou uma parte grande da esclera. E olhando para ela assim, quando ela chegou para mim, a gente não via o branquinho da esclera nasal, né? E aí na hora da pigmentação, então eu fiz o castanho do olho e deixei um halo aqui de córnea sem pigmentar para fazer como se fosse ali um halo senil que ela tinha, e pigmentei a parte que seria a esclera, né, que estava por cima da esclera, de branco, rosa ali. Eu afastei a conjuntiva, pigmentei essa parte para simular a esclera e depois eu recobri de volta com a conjuntiva. Puxei a conjuntiva e colei com cola. E aí ficou muito legal. Aqui, com 30 dias, essa conjuntiva retraiu um pouquinho, mas estava lá, pigmentada, e aqui a olho nu a gente consegue ver um resultado estético muito, muito interessante. Um outro caso bem diferente que eu fiz também, esse é fresquinho, fiz semana passada, que foi uma aniridia traumática, mas ele já tinha um transplante de córnea nesse olho também, e ele tinha visão de conta-dedos nesse olho direito. Me procurou querendo fazer a pigmentação, mas ele não queria parar de enxergar desse olho, ele queria manter esse restinho de visão. Foi conversado muito, né, antes, todos os riscos, benefícios, e a gente decidiu então fazer a pigmentação, e aqui no canto vocês podem ver que eu deixei a pupila livre. Então eu fiz uma pupila aqui de 4 milímetros e deixei ela sem pigmentar, eu só fiz a borda preta e toda a tonalidade da pigmentação e deixei o centro livre. Ele voltou essa semana, continua com a visão de conta-dedos e tá muito vermelho ainda, roxo, por causa do hematoma aqui do bloqueio que acabou acontecendo, mas tá bem legal aí o aspecto estético. E por último, a gente tem a ceratopigmentação
intraestromal auxiliada pelo fento segundo. Essa eu não tenho experiência ainda, estou doido para começar a fazer, mas são casos aí mais específicos, a maioria dos casos que eu faço são olhos cegos, né? Mas basicamente é um túnel de anel que a gente faz no fento segundo, deixa um diâmetro interno de 4 a 6 milímetros, dependendo do tamanho da pupila que você quer deixar, e um diâmetro externo aí de mais ou menos 9,5, 10 para chegar perilimbar. E aí você abre esse túnel e injeta a tinta. A desvantagem é que você vai pôr normalmente uma tonalidade só, né? Então não dá para fazer, talvez se associar superficial, alguma coisa, dê para fazer tonalidades, mas é a desvantagem do túnel, né? É muito legal para esse caso de aniridia traumática. Então, um paciente com aniridia traumática que perdeu a íris no trauma, teria que fazer um implante de íris artificial ou usar uma lente de contato filtrante, que resolve, mas muitas vezes eles não conseguem, né? O implante de íris, até recentemente, não tinha no Brasil, hoje já existe no Brasil, com a Anvisa, mas o implante custa, para a gente médico, em torno de R$20 mil cada implante, e isso é o custo do material, não é o custo da cirurgia. Então, é muito fora do inviável, né? E é um caso muito interessante para a ceratopigmentação com laser de fento segundo. Inclusive, eu já estou escrevendo aí um projeto de pós-doutorado exatamente com isso, com casos de aniridia pós-traumática para usar o fento segundo nesses casos. Então, fica aí também o pedido para os colegas que tiverem casos assim, entrarem em contato comigo para, quem sabe, eles entrarem no meu estudo para a gente fazer esses casos e estudar e acompanhar e talvez resolver aí, mantendo a visão, mas resolver a fotofobia, a parte social desses pacientes. Outros casos também foram descritos de atrofia iriana, então a íris atrofiou, eles removeram a íris e fizeram com o fento segundo. E mais polêmico, mais existe, tá sendo feito no mundo, e eu acho interessante trazer para vocês, a ceratopigmentação puramente cosmética, que é usada para mudar a cor do olho das pessoas. Para uma pessoa que não tem problema nenhum no olho, ela faz essa ceratopigmentação usando o fento segundo, usando a tinta registrada para uso na córnea. É legal, ou seja, é possível ser feito. Já está sendo feito nos Estados Unidos, na França, o Alió faz, na Espanha, nos países árabes, já tem vários fazendo. Então, assim, é muito legal que eles estão tendo a experiência, vamos ver o que acontece com esses pacientes, a gente está de olho, mas por enquanto eu não faço, não pretendo fazer, eu acho que isso é uma coisa bem delicada, bem polêmica, mas que é importante saber que já está sendo feito. Outras formas aí, né? Um paciente que tem uma superfície muito alterada. O Dr. José Álvaro e o Dr. André Berger publicaram esse caso onde foi feito um transplante lamelar anterior para trocar toda a superfície da córnea e pigmentar. Nessa época eles fizeram só preto, então pigmentou tudo de preto e pôs um enxerto grande limbo a limbo lamelar anterior na córnea para melhorar essa superfície anterior aí do paciente, com um resultado muito interessante. Tem um artigo que eu publiquei aí ano passado, que foram dos meus primeiros 8 casos, que hoje ele já tem aí 7 anos, mas foram 8 casos que eu fiz, todos com técnica combinada intraestromal e superficial manual. Na época eu não fazia ainda com dermógrafo, e eu trouxe esse artigo para mostrar para vocês que foi muito interessante o questionário que a gente aplicou para eles, perguntando sobre a satisfação com o resultado estético, e todos ficaram muito satisfeitos. O desconforto no pós-operatório foi mínimo, então 75% mínimo, 25% moderado. O bem-estar social e profissional deles, de todos, eles falaram que melhorou, e eles ficam extremamente agradecidos, e todos também repetiram o procedimento. Então, claro, um número muito pequeno ainda, mas foi a primeira série de casos de ceratopigmentação publicada no Brasil. Uns outros casinhos interessantes aqui que eu quero chamar a atenção, está terminando já. Nesse caso, também uma ceratopatia em faixa extensa. Então a gente tem que remover todo esse cálcio. Às vezes eu uso o EDTA para tirar. Na hora de pigmentar, olha como ficou diferente a tonalidade da tinta. Eu estava usando a mesma tinta aqui. Ficou na região que tinha a ceratopatia em faixa, ela ficou mais escura e em cima e embaixo ficou mais clara.
mas depois de 15 dias a gente já via que isso uniformizou. Então, é um fenômeno interessante. E essa paciente mandou uma foto depois de 5 meses, falando que era a primeira foto que ela tirava sem tampar o rosto, e ela me mandou. E assim, gente, é isso que me move, sabe? É transformador na vida dessas pessoas fazer esse procedimento. Uma outra paciente linda também aí que mandou o relato que ia voltar para o trabalho plena e feliz depois de ter feito o procedimento. Né? Ó, depois de 5 dias, 7 dias, ela já estava com esse aspecto no olho. Então é realmente muito gratificante. E a mensagem final é essa, que existe sempre algo que a gente pode fazer no intuito de melhorar a autoestima e a qualidade de vida de quem procura ajuda. Às vezes não é só tratar a doença, não é só tratar o olho. A gente tem que ver a pessoa como um todo e quem é a gente para medir a dor dessa pessoa, né? Então, tudo que a gente puder fazer no sentido de melhorar a dor, diminuir a dor e melhorar a autoestima, melhorar a qualidade de vida desse paciente, eu acho que a gente tem que procurar uma forma de fazer. Meu Instagram tá aí, quem quiser me procurar lá depois. E muito obrigado, gente. Parabéns, viu, Alexandre? Acho que realmente não só pela aula, pela didática, mas pelo intuito mesmo, como profissional, como médico, em ajudar além das doenças, da patologia da córnea, né? Você trata até a questão de saúde mental, né? De autoestima e o tanto que isso impacta na qualidade de vida. Acho que é uma coisa que agora mais do que nunca, e principalmente pós-pandemia, que a gente sabe assim, o impacto da saúde mental, e você traz para a gente isso, que é uma técnica que, em teoria, igual você mostrou, não é uma técnica em si muito nova, mas que às vezes, até pela dificuldade, igual você falou da tinta, tudo, não tinha tanta utilização, e você mostrando para a gente assim, o tanto que isso influencia na prática, né? E parabéns mesmo assim pela dedicação, pelo empenho, por estar registrando isso e compartilhando com a gente aqui hoje essas técnicas. É muito bom estar acompanhando todo esse trabalho assim e ver realmente essa diferença no dia a dia. A gente teve a oportunidade, eu, o Dr. Anderson e todo mundo que passou lá no BOS, a gente fez pigmentação, mas igual você falou, a gente fez muito mais a técnica de micropuntura, né? Que acho que, como seria assim, a porta de entrada para essa pigmentação. Mais primitiva, né? Mas que tá aí, funciona, é a forma de começar mesmo. E é legal a gente saber que já existe um mundo a mais, né? De opções e formas e tintas e cores e pretendo desenvolver isso mais para a gente poder cada vez ter resultados melhores, né? Então, realmente assim muito transformador para esses pacientes e é uma técnica que eu acho que precisa ser mais difundida no Brasil. Espero em breve poder fazer um curso aí para poder ajudar também, ensinar mais pessoas, mais colegas aí a fazerem. Pode contar com o apoio da Soblack aí, que eu acho que é um curso muito bacana de ter realmente esse desenvolvimento. Acho que, e assim, a gente que fez na prática, igual você falou, a gente vai aprendendo muito no dia a dia. Então, essa questão de desepilizar, acho que é uma dica muito importante, né? Porque a gente tem muito realmente, às vezes, principalmente porque são olhos muito já fragilizados, como você falou, acho que no início a gente ficou com medo de perfurar tudo. Então, parece assim, quanto menos mexer, é mais seguro. Mas é igual você falou, a gente tem que lembrar que a gente é cirurgião de córnea, né? Então, assim, você foi brilhante em demonstrar isso, que, tem uma ceratopatia em faixa, faz a remoção do depósito de cálcio, você consegue ter uma exposição melhor da superfície, se tem algum nódulo, alguma degeneração de superfície, primeiro homogeneizar para depois fazer a pigmentação. E eu achei bacana que você até mostrou o caso da decimetocele, você fez combinado, né, o punch ali corneano e a pigmentação. Então, assim, é muito bom ver que você está tratando o olho como um todo, né? Então, você está cuidando daquela iminência de perfuração e, ao mesmo tempo, dando realmente esse suporte estético ali, que vai dar uma visualização mais adequada. Então, assim, até queria abrir o Dr. Anderson aí fazer seus comentários. Quanto custa, em média, Alexandre, uma canetinha dessa?
Você sabe dizer? Sei, assim, do Fusca à Ferrari, tá? Então, assim, tem o mínimo, dermógrafos mais simplesinhos vão custar em torno de 600, 700 reais, até os de 15 mil, tá? Sim. Precisa do de 15 mil? Não, mas depende, o que vai variar aí? A qualidade do motor, a qualidade das agulhas, o peso, a precisão, a leveza, né, o barulho, então, a trepidação. Então, assim, eu gostaria muito de conhecer todos eles e testar todos eles para falar qual que é o melhor. Né? Até hoje eu testei 2, porque foram os 2 que eu tive acesso. E entre os 2 eu já vi uma diferença muito, muito interessante, no sentido de técnica, inclusive da cicatrização, porque é uma agressão importante para o epitélio. E tem pacientes ali que já têm úlcera, por exemplo, que já tem baixa sensibilidade corneana, que já tiveram às vezes demora até 2 meses para epitelizar esse paciente. E aí a gente fica com o coração na mão, mas não é aquela desepitelização úlcera neurotrófica inteira, entendeu? Ela é pontilhada. Ele vai epitelizando, assim. Então, é uma epitelização que não dá muita taquicardia, não, sabe? A gente vê, mas o paciente sente ali um desconfortinho, põe a lente de contato terapêutico e vai. Então, com dermógrafos mais delicados, com agulhas mais delicadas, mais qualidade, a gente vai ter uma cicatrização mais homogênea, né? Menos agressão para a córnea. Então, isso tudo eu estou estudando. Ainda preciso, é muito legal, eu estou indo atrás dos fabricantes mesmo, dos dermógrafos, para poder conversar, trocar ideia, ver se eu consigo doação para testar, fazer estudos, para a gente ver qual que é, de fato, mais indicado, né? Eu sigo muito o que o Alió já fez, ele já tem todo um histórico de estudo por trás disso, então eu já fui ali com uma antecipação, né, do que era, mas muita coisa também a gente pode melhorar do que ele já fez, né, então... E seria o cuidado pós-operatório? Pós-operatório é um pós-operatório de cirurgia de córnea de superfície. Então, lente de contato terapêutica eu coloco sempre para ajudar, se a lente parar no olho, né? Mas a maioria das vezes, quando a gente já conserta a superfície ocular, né? Justamente por tratar essa ceratopatia, o que precisar ali, a lente normalmente para. Então, eu deixo a lente de contato terapêutica aí 1, 2 semanas, enfim, até epitelizar. Um colírio de associação de antibiótico com corticoide e lubrificante sem conservante de hora em hora, né, é o básico. Dependendo de cada caso, se já tiver histórico de herpes, é importante fazer profilaxia para herpes, porque eu tive 2 casos aí que tiveram essa despigmentação precoce, parecendo um infiltrado de herpes estromal. Então, hoje eu fico mais antenado nisso e talvez seja até legal fazer uma profilaxia aí para todo mundo, ou assim, não sei, não todo mundo, né, mas quem tem histórico. Mas é isso. Parabéns. Para quem não sabe da história da ceratopigmentação no Brasil, e aí eu já deixo aqui meu agradecimento, que eu sou realmente muito grato ao Alexandre. Eu comecei na mesma época que o Luiz Van Boys, a gente fazia muito por micropuntura. E a minha primeira oportunidade de fazer a técnica intraestromal, eu fui pedir um monte de dica a Alexandre, que cor que ele usa, que profundidade que ele usa. E eu usei minhas espátulazinhas de Dizek mesmo. E para a pupila eu usei o dissector de anel manual para fazer a bolinha da pupila, a pontinha de dissector. A tonalidade não ficou igual, ficou um pouquinho mais esverdeado, eram os meus primeiros casos. Mas mesmo com essa tonalidade diferente, é uma diferença de vida, de qualidade de vida muito grande para o paciente. O paciente hoje, assim, é muito grato, fala que mudou completamente a vida dele, e se a gente puder melhorar realmente aí um pouquinho, são pacientes que já foram tão desenganados, já passaram por tantos médicos que falaram que não havia nada para fazer, e tão estigmatizados por causa desses olhos de glaucoma, que vale a pena sim. E aí eu sou muito grato ao Alexandre. Quem acompanha a história da ceratopigmentação no Brasil sabe que o Alexandre mudou mesmo essa história usando o dermógrafo, que aí tornando realmente o que a gente fazia de forma amadora de uma forma realmente profissional. Parabéns, Alexandre. Obrigado, Anderson. É muito legal ouvir isso, porque é isso, né? Eu acho que a gente tem que tentar melhorar. A questão da tonalidade, da cor, é o maior drama mesmo, porque quando você põe luz, muda completamente a cor, né? Então,
no meio da cirurgia eu fico parando toda hora, levanto o microscópio, jogo a luz, abro os 2 olhos, comparo, falo, não, tá muito claro, tá muito escuro, mistura a cor de novo, põe. Então, assim, é um negócio artístico mesmo, e a gente tem que estudar colorimetria, tem que estudar interação de tinta, né? Não é fácil, e eu tô aprendendo também, então é muito legal desenvolver isso. Sempre gostei dessa parte artística, né, de mexer com tinta e tudo mais, então é inacreditável que eu estou mexendo com tinta dentro de um centro cirúrgico, sabe? Isso é muito legal. E para transformar aí a vida dessas pessoas, né? Então... E a grande maioria dos colegas oftalmologistas, quando a gente mostra resultados, a maioria nem sabe que existe. Fala assim, como assim? Nem sabe que existe isso. Você tatuou? O que é isso? Isso existe desde quando, né, pessoal? Mas assim, fica todo mundo muito surpreso. Ou até desencoraja o paciente de fazer, porque não, isso é experimental, isso é loucura, isso não sei o que, por pura desinformação, né? E aí manda o paciente fazer uma evisceração para pôr prótese. Então, assim, não é por aí, né? Hoje a gente tem muitas formas aí de evitar a evisceração, né? Acho isso, 2 coisas bacanas, que é essa questão da luz. Eu lembro, assim, quando eu estava tentando fazer, assim, faz toda a diferença a iluminação, você ficar comparando com outro olho, às vezes você está lá com o foco do microscópio, mas não é a realidade do paciente, né? Acho que é um detalhe importante mesmo. E eu queria parabenizar porque realmente é quase assim, é quase uma pintura assim, você vê de Van Gogh, expressionismo, porque você faz os detalhes, né, e o tanto que é importante o estudo básico da anatomia ali da íris, né? Você vê essa pigmentação, o contorno da pupila, é igual você falou, nossa, o halo senil, os detalhes mínimos que você percebe e que fazem toda a diferença, né? Aquele caso que você mostrou de você colocar o halo senil, pigmentar o que seria da esclera, ter realmente... Foi uma obra de arte, foi sensacional mesmo. E assim, agora, fica um apelo aí também, né, um questionamento assim, eu queria muito poder usar essa tinta lá da europeia, né, que já é regulamentada para córnea, então, legal, né, mas assim, cada potinho de tinta custar 800 euros, é totalmente fora, imagina. Aí o que acontece lá? Eles usam uma cor só, então escolhe o marrom que for mais próximo do olho e põe aquele, mas aí não fica com um resultado tão legal, né, então não dá para ser esse preço, né, e aí a gente... Aqui no Brasil as tintas, elas têm um preço super em conta, não é caro, né, são acessíveis para o que a gente faz, mas quem sabe a gente não consegue desenvolver também tintas mais especializadas ainda para córnea, né, mas o custo não pode chegar nesse valor, senão também fica inviável. Acho que a ideia justamente de hoje aqui é igual o Anderson falou, é trazer um pouco dessa informação para o público em geral, principalmente desde os médicos de informação e para os especialistas em córnea, que é uma técnica viável, que já tem muitos estudos, igual você provou, não é uma coisa assim, você tirou da cabeça, pelo contrário, tem toda a sua tese de doutorado, tem todos os trabalhos publicados aí, todos os trabalhos do ALIO. Então, assim, mostrar, conhecer que existe, que é uma opção muito importante para os pacientes, ao invés de já partir direto para uma evisceração, para algo que vai ser muito mais, talvez, até mutilador ali para o paciente, e sendo que tem uma durabilidade, um controle muito maior, né? Até da própria prótese, que a prótese ele vai ter que trocar de ano em ano, ali, se for adequado, a gente percebe a dificuldade. Eu acompanho muitos pacientes da rede pública aqui na universidade, e que a gente vê que às vezes o paciente faz uma prótese na vida, não consegue mais fazer outra, e fica, às vezes, um encaixe não tão adequado. Então, assim... Você tocou num ponto interessante, que é essa questão do SUS, porque essa cirurgia da seropigmentação para olhos cegos, ela pode ser considerada uma cirurgia reparadora, né? Igual tem, por exemplo, a tatuagem da mama de pacientes que fizeram mastectomia por causa de câncer, eles fazem a reconstrução da mama, depois fazem a pigmentação como uma tatuagem, né, da areola, né, na mama. E isso já está no SUS, já é feito pelo SUS, porque foi reconhecido como um procedimento de restauração do corpo, né? E a seropigmentação é também uma restauração. Então, quem sabe isso um dia não chega nesse nível, né, de regulamentação para ser feito, inclusive, pelo SUS, porque é uma cirurgia reparadora, não é só uma estética, né?
Bacana, tomara que seus estudos nos levem a isso futuramente. Muito bom, viu? Muito obrigado, viu, Alexandre? Acho que é muito bom ter a sua didática, sua aula aqui com a gente, trazendo esses temas novos. Muito obrigado, Anderson, pelos seus comentários. E eu quero manter o convite para todos nós, para todos vocês que estão aqui assistindo, para continuar com a gente aqui no espaço de ensino da Soblec. E que em breve, agora, na sequência, a gente já começa nosso segundo módulo. O Dr. Anderson Martins vai trazer para a gente a nova fronteira do tratamento de ceratocone e falar um pouco do estudo dele de transplante de Bowman. Então, continue aí com a gente, na sequência, nosso segundo evento. Muito bom.